Olá, a nossa convidada de hoje é a Luana Tavares. A Luana é publicitária, se pós-graduou em administração de empresas. Ela hoje é diretora do CLP, Centro de Liderança Pública, já passou pela Fundação Brava e outras organizações do terceiro setor. Luana tem muito para contar aqui para nós com relação ao trabalho da gestão pública e das mulheres. Bem-vinda, Luana. Obrigada, Bel. Obrigada pelo convite. Vocês sabem que o CLP, o Centro de Liderança Pública, foi criado em 2008, né? Exato. E até hoje, 2020, já capacitou e formou mais de 7 mil líderes públicos em centenas de cidades pelo Brasil. Eu queria depois tratar um pouco das experiências que a Luana teve trabalhando à frente do CLP, mas a primeira pergunta que eu vou fazer é a Luana CPF. Quero saber quem é a Luana, a história de Luana, o que a Luana pensa do mundo, qual foi a trajetória e a origem da Luana. Você pode contar um pouquinho pra gente? Eu já começo com essa pergunta que é a mais difícil, né? Você se definir. Quem é a Luana Tavares? Sim. Bom, Bel, de novo, obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui e falar desse tema tão importante para o país. Bom, a Luana Tavares, né, CPF, nasceu em São Paulo, tem 34 anos hoje, nasceu em São Paulo, filha de 2 migrantes, um da Bahia, outro do Paraná. Minha mãe é do Paraná, meu pai é da Bahia. Ambos de famílias muito simples, vieram para São Paulo, assim como a maioria das pessoas que saem dos seus estados para vir para São Paulo, procurando uma vida melhor, melhores oportunidades. E eu costumo falar que o fato de eu ter nascido em São Paulo, Bel, e não ter nascido na cidade da minha mãe, nas condições que a minha mãe nasceu e nas condições do meu pai, fez com que as minhas oportunidades de trabalho, educacionais, aumentassem muito, né? Mas claro que eu não tinha essa consciência muito jovem. Busquei estudar como um caminho para dar uma vida melhor para minha família, para me desenvolver e ter um futuro mais próspero, né? Eu fui a primeira a me formar, a me graduar da minha família, abrindo assim a porteira para primos, sobrinhos e pessoas que vieram depois. Então tenho muito orgulho dessa trajetória também, mas escolhi publicidade e propaganda, que é a minha formação, né, na graduação, por uma questão muito nata. Eu era muito faladeira, eu era aquela menina que, enfim, me entrosava com todo mundo e a minha família dizia que ou eu ia ser jornalista ou ia trabalhar com comunicação de alguma forma. Então fui para publicidade, mas muito novinha acabei conhecendo o terceiro setor por uma questão de destino aí, ou sorte, enfim. Acabei conhecendo a Fundação Brava, né, o trabalho dessas ONGs, que é o ecossistema onde o CLP está inserido hoje, e me rendi a essa causa e entendi o meu propósito de vida, que é ajudar as pessoas a terem pontos de partidas mais similares e melhores oportunidades no nosso país, né? Por meio da gestão pública, que é onde a gente tem capilaridade, onde a gente consegue realmente melhorar, ajudar as pessoas a saírem dessa situação. A minha crença é basicamente essa, né? Eu acho que o nosso país, ele é muito desigual, mas ele, por outro lado, tem muitas oportunidades, um potencial gigantesco, e eu gostaria muito de não ouvir mais aquela frase que nós somos o país do futuro, né? Eu gostaria de dizer que nós realizamos esse futuro, né, num presente mais próspero, mais igualitário, um país mais desenvolvido e mais justo para todas as pessoas. Então, é isso que eu passei a me dedicar depois que conheci esse trabalho no terceiro setor. 7 anos na Fundação Brava, depois no CLP, hoje à frente do CLP, mas muito conectada com essa minha história, né, de que eu não gostaria que a minha vida tivesse sido repleta de situações onde a sorte ou ali, né, um empurrãozinho ou pessoas que me ajudaram fosse apenas esse o caminho para a maior parte das pessoas do país, né? Então, eu acho que o trabalho da gestão pública e do Estado é justamente oferecer condições mais igualitárias. Então, por isso que eu acredito que esse caminho e a minha carreira acabou sendo entrelaçada nesse propósito, e hoje estou aqui para conversar um pouco mais com vocês e entender como que a gente continua nesse caminho de evolução, né, para que no futuro a gente não tenha os mesmos problemas de hoje, né? A gente construa um país de fato do presente. Perfeito, Lu. E falando de administração e gestão pública, como é que qual é a leitura, quais são os dados que você pode compartilhar conosco sobre a participação da mulher na gestão pública, né? Porque a gente sabe que 52% do eleitor brasileiro, dados de 2018,
é mulher, né? Mais da metade da população, mas quando você olha para a Câmara dos Deputados, 15% das cadeiras estão ocupadas por mulheres, né? Então a gente sabe que tem um desafio aí muito grande. Me conta um pouquinho mais das entranhas aí de gestores públicos, vocês no CLP que formaram servidores, prefeitos, governadores, né? Como é que é esse mundo ali? Sim, a gente percebe a baixa participação da mulher em todos os ambientes, né, assim, dentro da administração pública. A gente, só para trazer um pouquinho de contexto, né, para quem está acompanhando, a gente tem na administração pública cargos de carreira, né, de servidores que se candidatam via concurso ou são contratados, né, de acordo com as suas carreiras, para se dedicarem e serem estáveis, né, trabalharem no Estado de forma permanente. Nós temos cargos de indicação política, que são os chamados comissionados, ou seja, a cada 4 ou 8 anos aquelas pessoas saem, né, do governo, e aí a gente tem os cargos eletivos, que são os próprios prefeitos, governadores, presidente, e a gente tem o legislativo e judiciário também, né, eu falei esses cargos dentro do executivo, temos o legislativo e o judiciário. Você trouxe alguns dados do legislativo e realmente nós temos uma dificuldade na participação da mulher dentro do ambiente legislativo, que são cargos eletivos, são cargos de votação popular, né, daquele que cada cidadão vota e escolhe essas pessoas. Então nós temos uma discrepância muito grande quando a gente olha esse contingente de mulheres. Apesar disso, né, mesmo sendo muito pequena a participação, a gente percebe uma melhoria e nos últimos anos, nas últimas eleições, especialmente em 2018. E agora, né, a gente espera que em 2020, com as eleições municipais, esse número cresça ainda mais. Mas dentro dos cargos de liderança, né, porque a gente tem diretorias dentro da administração pública, né, cargos de direção, gerência, coordenação, todos esses cargos, na sua grande maioria, são ocupados por homens. E esse dado mundial, né, que se acompanha o número de mulheres assumindo cargos de liderança, aqui no Brasil é em torno de 30%, 35%, se reflete muito na administração pública também. Né? Eu vejo, até pela minha experiência, assim, muitas vezes durante esses 15 anos de trabalho, eu me via numa sala olhando para o lado e assim, todos os diretores homens, pouquíssimas mulheres, ou somente homens, assim, isso não foi uma nem duas vezes. Então esse dado reflete uma realidade de dificuldade das mulheres de se verem nesses espaços, né? E do ambiente também ser mais propício para que essas mulheres passem a se ver nesses espaços. Um dado interessante que eu queria mencionar, que assim me chamou muito a atenção na última eleição, que aí vem a dificuldade na parte legislativa e de cargos de votação, né? Prefeitos, eletivos, na última eleição para prefeitos, nós tivemos 16 mil candidatos, para vereadores e prefeitos, né? 16 mil candidatos que não receberam nenhum voto, e desses 16 mil, 14.500 eram mulheres. É o fenômeno da candidata laranja, né? Exatamente. A gente precisa quebrar isso, né? Muito, Bel, porque aí vocês falam, poxa, mas por que as mulheres não se candidatam? Porque nós temos essa dificuldade, é um ambiente tradicionalmente mais masculino e as mulheres não se veem lá, o ambiente também não é propício, e aí a gente vai e cria a cota, né? Temos que ter 30% de mulheres sendo candidatas dentro dos partidos para que eles recebam a cota de recursos, né, para eleição de gênero. E aí você vê a quantidade de mulheres que não recebem nenhum voto traduz que elas estão sendo chamadas, convocadas apenas para cumprir uma mera formalidade ali do número que precisa ser preenchido. Então isso é muito crítico, né? Ela não ocupa o espaço de fato. Voluntariamente. Voluntariamente. Né? Apesar de que eu tenho visto, como você disse, né, uma curva ascendente na quantidade de mulheres que você vê com um brilhinho no olho quando você fala de política e com esse desejo de transformar na gestão pública, né? Exato. A gente tem visto, não é, claro, estamos longe do ideal, mas já é um caminho. Agora, você tocou no tema da cota. Lu, como é que você enxerga que essa lei pode ter uma tradução na realidade, na prática, menos
negativa do que isso que a gente Sim. vê? Você não acha que é mexendo na cota? Você acha que tem diversos atores na sociedade que precisam fazer um pouquinho mais? Quando as pessoas me perguntam sobre a cota, eu falo, ela tem que existir porque existe uma desigualdade, a gente precisa impulsionar. Porque se a cota não existisse, assim, a outra parcela de mulheres que foram de forma voluntária, que quiseram de fato se candidatar, talvez nem elas estariam ali, né? Porque os partidos não estariam sequer abertos, porque de fato esse viés masculino dentro da administração pública, assim como várias carreiras dentro do privado, né, que são muito masculinas, você não consegue quebrar de uma hora para outra, né? Você tem que ter uma decisão de priorizar isso, colocar como uma regra, não à toa várias empresas estão colocando isso como regra, então eu atribuo comparativamente a mesma lógica da cota, né? Quando você fala que conselhos vão passar, né, a ter mulheres, enfim, é a mesma coisa. Então você precisa, porque de fato isso é uma coisa cultural e a gente só mexe nesses fatores culturais com empurrõezinhos, né, com essas medidas que são um pouco mais autoritárias, mas que tragam essa compensação, né, essa mudança. Porém, a gente precisa, por outro lado, fazer com que ela seja efetiva. E para mim ela só vai ser efetiva quando tiver de fato uma fiscalização mais dura nessas candidaturas. Eu via, por exemplo, prestações de conta de partidos que as mulheres receberam, sei lá, 100 mil reais, 50 mil reais, e aquele recurso não foi utilizado para a candidatura dela, foi utilizado para a candidatura de outro candidato, cacique do partido, e depois na fiscalização isso não apareceu, ou se apareceu foi um caso ou outro que a gente acabou vendo, ou porque era, enfim, de um partido que estava muito exposto, mas assim, não é a regra, né, que isso é cumprido e que existe ali um mecanismo para você, que é o gaming, né, assim, não deixa de ser uma atitude, uma técnica de gaming, você colocar as mulheres ali como laranjas e elas repassarem o dinheiro para outro candidato. Então, assim, tem que existir formas de fiscalizar isso a fundo para que você não tenha, ou pelo menos pegue a maior parte disso. E, por outro lado, uma campanha de conscientização, de mudança de cultura, seja do Tribunal Eleitoral, né, ou da própria, enfim, casa, né, legislativa, enfim, para que os partidos de fato formem as mulheres, né? Existe uma obrigação dos partidos também de investir 5% do recurso de formação para as mulheres. Mas será que isso acontece, né? Assim, a gente tem uma dificuldade tão grande de formação dentro dos partidos. Então, acho que esse estar mais próximo da transparência dentro dos partidos, né, é o caminho para a gente acabar com esse game, né, ou esse mau uso da cota. Eu sou super contra acabar com ela. Eu acho que é como utilizá-la melhor, né? Então, falando de vida profissional, da sua trajetória, você, por ser mulher e tá num cargo de liderança há bastante tempo, inclusive, você, né, a sua trajetória é super bonita, eu acompanho. Você encontrou desafios que você teve que dar assim, que te frustraram, e depois como é que você teve jogo de cintura para sair de situações que não eram adequadas? Sim, Bel, eu tive, e eu falo que eu acho que até um certo momento da minha vida eu tive mulheres muito fortes, eu tive a sorte, de novo, ou o destino, né, de encontrar mulheres muito fortes na minha trajetória, assim, tanto na Fundação Brava, quanto antes da Fundação, que eu tive experiências menores, assim, ainda muito jovem. E depois no próprio CLP, o fundador é o homem, né, que é o Luiz Felipe, mas uma pessoa muito sensível para essa questão de igualdade, de abertura, né, para as mulheres. E mulheres muito fortes no nosso conselho. Então eu falo que eu acabei vivendo uma micro bolha onde eu via mulheres fortes e elas me inspiravam. Olha como isso tem poder, porque até um certo momento da minha vida eu não prestava atenção nisso, assim, eu achava que, poxa, se eu vejo mulheres fortes comigo, talvez seja assim em outros lugares, porque eu não estou em todos os lugares, né? Então a minha referência me ajudou a não me inibir no momento em que eu estivesse numa reunião, a dar a minha opinião, né, a falar uma questão que eu era, enfim, contrária ao posicionamento maior do grupo, ou perto de homens, a não deixar de ser eu mesma, ou não deixar de ser feminina, mas ainda assim ser dura, né, quando necessário. Então acho que isso me ajudou muito a ter tido lideranças femininas na minha trajetória. Só que eu comecei a sentir mais
na experiência do CLP, quando o Luiz Felipe saiu da operação e eu fiquei responsável, né, em 2017, ele saiu completamente, eu comecei a sentir um pouco mais isso, porque a exposição cresceu muito. E aí o que eu percebi, assim, em várias reuniões, homens, né, e eu às vezes comandando a reunião sozinha com 30 homens, 20 homens, e alguns, né, assim, dando ali atenção, mas outros falavam comigo olhando entre eles, não olhando no meu olho. Sim. E eu ficava assim, gente, será que eu não tô nessa reunião, né? E depois, quando eu fui pro congresso, gente, ali eu acho que foi a experiência, que foi 17 também, por isso que eu senti mais em 17, que eu acho que eu fui pro ambiente muito mais masculino, né? Que é a casa do povo, né? Que é o nosso Congresso Nacional. A gente vê aqui 15% de mulheres, realmente 85% é muito, assim, praticamente só homens, né? Então, esse ambiente me fez sentir muito mais a questão de ser mulher. Em vários momentos, assim, é a mocinha, a bonitinha do CLP, as mocinhas, porque eu tinha uma outra pessoa que estava comigo, que era a Ana Marina, que também sempre andou muito, né, no congresso, e em vários momentos a gente conversava, poxa, que chato, né, esse comentário, assim, vamos ali conversar com as mocinhas do CLP, as meninas, elas são, olha, super bonitinhas, super bacanas, então assim, um tipo de comportamento que para eles é completamente normal. E que se a gente não colocar, né, uma barreira, assim, falar, olha, não, desculpem, em vários momentos eu precisei fazer isso, olha, desculpa, antes de ser qualquer coisa, eu sou a Luana do CLP, eu tô aqui para falar de trabalho com você. A minha vida pessoal ou minha aparência não diz respeito em nada nessa conversa. Só que isso também, você precisa ir ganhando força para fazer. Autoconfiança, segurança, saber que você tem uma empresa que vai te apoiar, independente de qualquer desconforto, né? Porque, imagina, deputados, senadores, enfim, é um ambiente muito político, né? Que envolve relações. Então, isso me ajudou. Então, eu vivi muito, mas eu acho que eu tive essa sorte de ter tido referências femininas muito boas, que me ajudaram a ter uma outra percepção do que é ser mulher, da importância de você falar. Por isso que sempre que eu posso, eu venho, né, dar um depoimento e falar para outras mulheres, porque eu sei o quanto isso teve influência na minha vida. Até minha própria mãe, que me criou sozinha praticamente. Então eu tive, acho que um pouco de sair um pouquinho na frente nessa disputa, ou nesse ambiente tão rude, tão hostil, porque eu fui, né, me amparando por esses exemplos. Então, e você mesma hoje faz mentoria para mulheres, não faz? Me conta um pouco, porque eu acho que é um pouco da entrega também, né? Exato, exatamente. Bel, assim, hoje uma parte do meu tempo eu dedico para isso, ou para vir falar, enfim, ou falar individualmente, não só assim, né, para apresentações, palestras, mas para conversar com mulheres. E eu faço parte de um programa que foi criado no ano passado, que chama Vamos Juntas na Política, de forma suprapartidária, tem um grupo muito misto de mentores, e a gente, nessa eleição agora, nós apoiamos candidatos a vereador, né, candidatas a vereador, vereadoras e candidatas, tá vendo? Até a nomenclatura a gente acaba se enviesando só no masculino, né? E candidatas a prefeitas. Então, uma parte do meu tempo eu dedico para conversar, para mostrar caminhos, inclusive não só pela minha trajetória, mas pelo conhecimento do CLP, de gestão pública, passar conteúdo, apresentar pessoas. Então, isso é muito importante, né? Porque as mulheres se sentem sozinhas, né, nesse ambiente. Ainda mais quando elas se lançam a serem candidatas, muitas vezes a revelia de família, porque as pessoas têm medo, né? Olha, você vai se expor num ambiente tão hostil, tão masculino, tão difícil, né? Ter que abrir mão. Muitas delas são mães, né? E Vamos falar de maternidade? Então tem gráficos, tem dados que mostram que tem um período da vida da mulher, né, no ambiente profissional, que ela se retira para exercer, né, maternidade, criar filhos e tudo mais. E muitas vezes ou ela não volta para o ambiente de trabalho corporativo, ou quando ela volta ela sente uma enorme dificuldade em se readaptar, né? A gente tem dados aí que mostram que de cada 10 mães no mercado de trabalho, 4 acabam desistindo porque entendem que não vão conseguir conciliar trabalho e criação dos filhos, né?
Quando você decide, você tá lá brilhando na sua carreira e você decide que você vai ter filho. É uma escolha que a gente acaba tendo que fazer, o que abrir mão. É a mesma coisa da política, assim. O que eu vejo muitas mulheres quando decidem ir para a política, elas sempre estão pesando na balança aquilo que elas vão ter que deixar de lado por um tempo, né? Seja o casamento, seja a maternidade. Sim. Sim, e essa rede de suporte para a mulher nesse momento, né, de decisão, porque falo, nem toda mulher, né, porque a gente está falando aqui de mulheres em cargos de liderança, enfim, que todas as mulheres têm que ser líderes e têm que escolher esse caminho. Eu acho que o que a gente precisa é de uma sociedade que seja mais aberta para que qualquer escolha que uma mulher faça seja bem aceita e ela encontre um caminho para executar essa escolha, seja ser mãe, ser dona de casa ou ser uma grande liderança numa empresa, numa multinacional, num país, né? Então, para esse momento da mulher, que é de fato, né, no início da trajetória das mulheres, isso falando de um comparativo no setor privado, o Fórum Econômico Mundial tem uma série de análises sobre a participação da mulher em cargos de liderança. Os primeiros anos, elas têm um nível de ascensão muito parecido com os dos homens. Porém, quando elas chegam na fase de maternidade, que é entre 25 e 30 anos, agora já esticando mais, né, 35 anos, isso cai drasticamente. Aí os homens continuam crescendo e as mulheres têm essa queda, né, no número das que estão em cargos de liderança. Justamente por esse período em que elas têm que abrir mão, né, desse momento profissional de crescimento para se dedicar, porque a jornada da mulher é mais pesada, é mais intensa, ainda mais falando no tema maternidade. Então, acho que o que é mais crítico, né, como eu falei, é que qualquer ambiente, qualquer escolha que a mulher faça, ela tem a liberdade para executá-la, né? E se ela escolhe ser mãe, mas ainda assim ela quer continuar seguindo essa carreira e se desenvolvendo, que os ambientes de trabalho eles sejam mais abertos a receber. Eu já ouvi vários relatos de amigas que assim, voltei da licença maternidade, fui demitida, né? Apesar que hoje a gente já tem uma legislação mais favorável, uma licença paternidade, né? Uma licença maternidade mais longa, um período em que a empresa não pode demitir depois que você volta, mas ainda assim muda de cargo, né? Coloca a pessoa numa outra função. Então é importante que essas políticas de acolhimento mesmo dessa fase das mulheres sejam aprimoradas, né? E que tanto a legislação trabalhista quanto as regras corporativas mudem nesse sentido também. Legal. Lu, vamos falar de um tema não tão bacana, que é a questão da violência contra a mulher. Tem dados aí do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que mostram que a cada 2 minutos 5 mulheres são espancadas no Brasil. O Brasil é o 5º país mais violento do mundo contra a mulher. A gente sabe que tem, no âmbito, né, de políticas públicas, a gente tem a Lei Maria da Penha, mas eu queria saber de você, assim, se existem outras medidas que te foram apresentadas ao longo do seu trabalho com líderes públicos e que trouxeram algum tipo de resultado positivo. Sim. Tem uma iniciativa, Bel, que eu gosto muito de contar, que é de uma líder pública do CLP, né, a Major Cláudia. Ela é do Rio de Janeiro e ela, inclusive, ganhou um prêmio do CLP no ano passado, né, liderança pública. Ela faz parte da nossa rede de líderes e é chamado Patrulha Feminina. É uma patrulha dentro da corporação, né, da Segurança Pública do Rio, dentro da Polícia Militar, que ela é toda preparada para atender os casos das mulheres. E aí são homens e mulheres policiais que são preparados, passam por um treinamento, eles não recebem nada mais por isso, eles simplesmente se voluntariam e eles fazem todo o atendimento para as mulheres, casos de violência doméstica, casos de abuso, consumo de drogas, bebida, enfim, para conseguir acolher a mulher e fazer a integração dela com todas as outras secretarias que tem em apoio nessa situação que a mulher vivencia. Então, acho que essa política, inclusive, ela já está sendo benchmark, né, modelo para outros estados no Brasil, e existem modelos parecidos em outros estados também, mas não com, acho que essa capacidade de integração, e é um projeto que começou tem 1 ano e meio, mais ou menos, e eles já estão conseguindo assim, um resultado muito positivo de integração com outras secretarias, né, que eu acho muito importante porque a política pública para a mulher,
Assim como para várias outras questões, né, que a gente tem muito específicas, questões de gênero, né, a violência contra homossexuais, enfim, são realidades. Quando os números se põem, a questão de violência contra os negros, é trabalhar baseado em evidências, né, que a gente fala muito no CLP também. Se os números mostram que a gente tem um nível maior, né, um número maior de casos dentro desses grupos, e a gente precisa trabalhar com dados, né, e o gestor público tem que ter esse olhar, é importante ter políticas públicas especializadas, customizadas, direcionadas, porque senão a gente não muda aquela realidade, né? Mas o nosso país é muito diverso e tem desigualdades que afetam em diferentes formas, diferentes grupos. Então esse trabalho eu achei muito interessante, e uma coisa assim muito boba, para falar a verdade, que eu vi, até comentei com a Bel antes da nossa conversa, foi um vídeo que me chamou muita atenção, né, de uma professora, porque muito se diz sobre a questão de educação sexual das crianças, né, dentro do ambiente escolar. E aí essa polêmica de contra, a favor, se tem que falar, se não tem que falar. E eu vi um vídeo que, assim, muitas pessoas devem ter visto também pelas redes sociais, mas muito simples, de uma professora explicando para as meninas e meninos, né, na sala de aula, o que era permitido ou o que eles deveriam aceitar, né, o que era legal, o que não era legal em relação ao contato com outras pessoas adultas, né, aonde partes do corpo que a pessoa poderia encostar ou não poderia, que era uma área que não pode, que não é legal. E eu fico pensando nas meninas, né, e nesses casos abruptos e assim totalmente asquerosos que a gente tem visto, cada vez mais expostos, até por conta das redes sociais, de abusos na infância. E esse olhar de que eu não posso, né, ou que essa insegurança que a mulher tem, ela vem também da criação, né? A gente vê traços de psicopatia, ou a forma, resistência emocional dos jovens, né, e dos adultos, o quão relacionado isso é à sua criação na primeira infância. Não à toa a política de primeira infância é tão importante. E para as mulheres mais ainda, porque o abuso para as meninas, né, é muito grande nessa fase ali entre 5, 8, 10 anos. E esse videozinho assim, é tão simples. Eu fico pensando se todas as meninas, né, esse caso agora que foi mais crítico do Espírito Santo, que chocou todo mundo, tivessem tido uma aula como essa, né? E é uma política pública, que pode se tornar uma política pública mais recorrente, muito simples, né? De mostrar ali o que pode, o que não pode, para prevenir com que essa situação comece na infância e se prolongue como algo que é aceitável, inclusive por ela, por ter vivido desde a infância, aquilo se torna algo comum, algo banal, e se permaneça, né? Se prevaleça ao longo da sua trajetória adulta. Então, de fato, assim, acho que a gente tem um espaço enorme para percorrer em relação a políticas para coibir esse tipo de comportamento, né? A gente está falando de meninos e meninas e das relações humanas, e isso é muito delicado, mas eu acho que cada vez mais, trabalhando com base em evidências e tendo essa visão muito simples, né, do que pode ser efetivo para coibir isso desde a infância, né? A formação na primeira infância é muito importante, né? Cada R$1 que a gente investe na primeira infância, a gente retorna em 7, né, dólares, na verdade, $1 que a gente investe na primeira infância, a gente retorna em 7 para a sociedade no futuro. Então isso não é à toa, né? Porque tem a ver com educação, tem a ver com liberdade, né? Tem a ver com escolhas, que é o que a gente está falando, né? Você, a partir da educação, você ter mais liberdade para fazer melhores escolhas no futuro. Educação, tudo passa por educação, né? Exatamente. Não tem como desviar, né? Me fala, última pergunta, liderança adaptativa. Queria entender o que é esse conceito. A liderança adaptativa, ela fala muito sobre, primeiro, a complexidade da sociedade, né? Hoje, para você liderar num ambiente tão complexo e volátil, agora ainda mais com a pandemia, a gente vai ter uma mudança e já está vivendo uma mudança muito grande no mundo inteiro, né? A velocidade com que as coisas, das informações, os ambientes de trabalho completamente diferentes, né? E muito mais impessoais, mas muito mais ágeis, né? Por conta desse distanciamento que a gente está vivendo.
Então essa volatilidade tem muito a ver com liderança adaptativa, porque para você ser um líder efetivo, né, você precisa saber lidar com isso. E para lidar com isso, você precisa usar esse ambiente a seu favor. E a liderança adaptativa, um princípio básico é você trabalhar com múltiplas perspectivas para construir caminhos mais viáveis e perenes, né, de decisões como líder, né? Seja que meu viés de falar sempre de liderança pública, mas a liderança adaptativa é para tudo, em tudo. Eu falo até na nossa vida pessoal, né? E quando a gente fala de como que a gente faz então, né, para ser trabalhar múltiplas perspectivas se cada um quer uma coisa, né, e nas decisões públicas mais difícil ainda, porque de fato, como a gente vem falando aqui, tem tantas desigualdades, tantos públicos que pensam diferente, tanta pressão política que os líderes recebem, né? Como lidar? Então, a liderança adaptativa, ela te ajuda a construir isso à base de diálogo, né? De entender essas perspectivas e aí, a partir daí, com muita transparência, comunicação, você tomar essas decisões em conjunto. Pode parecer complexo do ponto de vista público, porque, de fato, as pessoas falam, né, você vai ouvir todo mundo, você não vai tomar nenhuma decisão. Mas no final, o fato de você ouvir não quer dizer que você vai tomar a decisão que cada uma daquelas pessoas querem, né? Você vai tomar a decisão que parece mais viável, considerando um grupo que tem múltiplos interesses. E se você expõe para esse grupo os motivos de ter tomado aquela decisão, depois de ter ouvido todo mundo, 50% no mínimo de chance de você não errar, né? Ou pelo menos você ter uma aceitação maior desse grupo para aquele passo que você vai dar. Ótimo. Por isso que é tão importante olhar isso do ponto de vista público, mas das mulheres também, né? Ótimo. Vamos lá, me conta que livro ou filme que você recentemente leu ou assistiu e que te inspirou em continuar trilhando, conversando, fazendo mentoria e trazendo mulheres para a gestão pública. Um filme que eu assisti recentemente, acho que assim, muito importante recomendar, porque é realmente uma inspiração, é A Tenente de Cardil. E é a história de uma menina, assim, eu fiquei muito impressionada porque não é algo tão antigo, é de 1990 esse filme, que mostra a história real de uma menina na Índia que queria ser pilota da aeronáutica, né, pilota de combate em guerras, e que ela rompeu todas as barreiras de gênero, né, que existiam nesse ambiente. Ela foi a primeira pilota de combate na Índia, na aeronáutica, né, e conta toda a luta dela, como que ela teve que lidar com um ambiente completamente hostil, que não existia realmente espaço, para vocês terem uma ideia, não existia banheiro feminino, né, e ela sofria até nisso, ela não tinha onde se trocar, né, no momento em que ela já estava dentro da aeronáutica, e conseguiu romper essa barreira e teve, assim, deixou a marca dela na história, abriu o caminho para outras mulheres. Eu acho, assim, essa história muito bonita. É verídica, né? E verídica. E se eu pudesse recomendar um livro, eu acho que tem o livro da Maria Silvia Bastos que eu gosto muito, para trazer uma referência diferente, né? Chama Vontade Inabalável, né, que é muito forte também o título. E eu conheço a Maria Silvia, ela é do conselho do CLP, então eu tive assim, o prazer de conviver um pouco com ela nos últimos anos. Ela presidiu o BNDES, não foi? Presidiu o BNDES, presidiu a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, foi a primeira mulher na área de siderurgia como líder CEO, né, ela foi CEO. Foi secretária de Fazenda na prefeitura, no governo do estado também teve um papel ali como secretária. Hoje ela é chairman, né, presidente do conselho da Goldman Sachs no Brasil. Então é uma pessoa assim muito versátil. Eu acho a história dela muito bonita e acaba entrelaçando com a história do Brasil, porque ela trabalhou no governo federal na época do Collor. E enfim, viveu muitas histórias que eu acho que o livro, para quem tiver curiosidade, vai poder trazer e inspirar, né? Então acho que esses dois aí são boas referências para começar. Obrigada, Luana. Imagina. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pela conversa. Imagina, a gente agradece demais e vamos continuar em contato. Com certeza. Obrigada, eu que agradeço.